Ok. Então, vamos começar hoje nossa aula de número 3, retomando um pouquinho qualquer coisa da aula anterior. Então, na aula anterior, eu apresentei alguma coisinha sobre Madame Blavatsky e seus instrutores, sua obra e o seu grupo de estudo lá em Londres. Os primeiros que começaram a estudar a doutrina secreta com ela, né? Voltando só um pouquinho, eu gostaria de hoje acrescentar o seguinte. Eu recomendei a leitura de Easy Sem Véu, apresentei a obra e sua importância e sugeri que, se a pessoa estiver disposta a aceitar uma sugestão sobre a leitura, que ela inicie aqui do 3, depois vá para o 4, e então vá para o 1 e para o 2, porque as informações do 3 são bem interessantes para o buscador inicial. É bem mais interessante começar pelo 3. Mas é uma sugestão. Quem preferir começar na sequência, está valendo. Eu falei que Madame Blavatsky, ela nada mais era do que uma espécie de secretária de 2 mestres, 2 adeptos de alta realização espiritual, de um círculo bem fechado do budismo esotérico tibetano, da corrente Gelugpa. Eles são de um círculo fechado chamado Kala Chakra, ou Círculo do Tempo. O mestre direto dela, o Sr. Mori. E o Sr. Mori, ele trabalha sempre em associação com o mestre Kuthumi. E os dois passaram a inspirá-la a escrever. Ela escrevia por meio de seus dons e por meio de habilidades que ela adquiriu em treinamento que fez com esses 2 mestres lá no Tibete. Ela passou diversos anos lá. Ela conseguiu entrar lá 2 vezes e completou um treinamento lá. A gente pode verificar isso na biografia. Tem uma biografia ótima, escrita pela americana Sylvia Clenstrom, e também está saindo em fascículos História da Sociedade Teosófica, que é a tradução do diário do senhor Henry Steele Olcott, que era o presidente da sociedade, onde ele narra detalhes também desse treinamento de Madame Blavatsky, seu método de escrita. De maneira que ela era apenas uma secretária. Sabendo disso, ela já previa que haveria críticas ao seu trabalho. Então, quem tiver aqui o volume 1 de A Doutrina Secreta, marque aí a seguinte página. Volume 1 de A Doutrina Secreta, página 67, último parágrafo. Ela sabia que ia ser criticada, então ela escreveu o seguinte, lá no último parágrafo. Aos meus juízes, pretéritos e futuros, nada tenho, portanto, que dizer, sejam eles críticos sinceros ou esses derviches literários que fazem tanto alarido e julgam uma obra pela popularidade ou impopularidade do autor, mortíferos nos pontos mais fracos do autor, e, sem atentar no seu conteúdo, investem contra ela, contra a obra, a maneira de bacilos mortíferos nos pontos mais fracos do corpo. Não me preocupam tampouco aqueles caluniadores de cabeça vazia, em número reduzido, felizmente,
e esperam atrair para si a atenção do público, lançando o descrédito sobre todo escritor cujo nome é mais conhecido que o deles. E assim ladram e esfumam ante a própria sombra. Estes sustentaram durante alguns anos que as doutrinas expostas em The Theosophist e mais tarde no Esoteric Buddhism haviam sido inventadas pela autora que escreve essas linhas. E agora, variando inteiramente de tática, denunciam Isis Sem Véu e todas as demais obras como plágios de Eliphas Levi. Eliphas Levi, um profundo escritor de esoterismo ocidental. Suas obras muito famosas, Dogma e Ritual da Alta Magia, A História da Magia, As Origens da Cabala e As Chaves dos Grandes Mistérios. Sendo ele um grande iniciado, ele toca em muitas das coisas que Madame Blavatsky fala. Mas aí dizer que ela plagiou ele, me poupe. E de Paracelso. Paracelso foi um grande médico da Idade Média e do início da Idade Moderna, ali no finalzinho da Renascença. Eu acredito que ele era da Renascença. Me perdoem os historiadores, porque eu não consigo situar Paracelso na história. Só sei que ele era do período muito anterior. Madame Blavatsky leu, sim, muitos livros de Paracelso, porque tinha na biblioteca do avô dela. Agora, ela não plagiou nada disso para escrever seus... Era o que o pessoal na época estava dizendo a boca grande, né? E até hoje tem livros que colocam Madame Blavatsky numa luz extremamente negativa, a despeito de muitas obras que a inocentam e com provas, como o relatório 1986 de um rapaz, como é, depois eu falo desse relatório, mostro até o livro para vocês. Vernon Harrison. Isso, Vernon Harrison, muito bem. Esse relatório desmente todas as alegações de plágio, de calúnia e de ela ter forjado coisas, mostrando que, cientificamente examinados os documentos, eles são autênticos, não tinha como ela ter forjado nada. E Mirabile Dicto do budismo e do brahmanismo. Ela põe uma série de exclamações. Aí ela coloca: é o mesmo que acusar Renan de haver roubado os evangelhos e sua vida de Jesus, e acusar Max Miller de ter roubado seus livros sagrados ou seus fragmentos das filosofias dos Brahmanes e de Gautama Buda. Mas, ao público em geral e aos leitores de A Doutrina Secreta em particular, posso repetir o que nunca deixei de afirmar. E agora sintetizo nas palavras de Montaigne. Senhores, eu fiz apenas um ramalhete de flores escolhidas. Neles nada existe de meu a não ser o laço que as prende. Rompei o cordão e desatai o laço, como vos parecer melhor. E quanto ao ramalhete de fatos, jamais poderei destruí-lo. Podeis ignorá-lo, e nada mais. Então, ela não teve a pretensão de atribuir a si o conteúdo, e muitas das vezes, quando indagada de onde vinha tanta coisa, porque todos sabiam que ela não era uma erudita, não vivia dentro das academias,
e tinha pouquíssimos livros à sua disposição. O método era totalmente através dos sentidos treinados dela, né? Através da psicometria, através da clarividência e da visão astral, e também de uma condição singular chamada tulpo. Qualquer dia eu falo um pouquinho sobre isso. E ela escrevia. Era totalmente uma coisa fora do comum. E ela acessava as obras. Ela falou em Max Miller. Esse senhor Max Miller era muito amigo dela. Pelo menos em relação a Isis Sem Véu, ela pediu um favor e ele fez. Ela fez uma lista das obras que ela citou em Isis e pediu para ele verificar numa biblioteca. Para a grande satisfação dele, ele constatou que todas as obras que ela citou existem. Agora, como ela acessou à distância, só as habilidades excepcionais dela que podiam explicar. Isso em relação a Isis. Em A Doutrina Secreta, ela cita outras tantas obras que certamente existem. E ela faz referência. Muito bem. Então, o grupo de estudos nós vimos, né? Deixa eu ver aqui. Tinha gente muito importante. A senhora Besant, mais tarde, tornou-se presidente da Sociedade Teosófica há mais tempo. Ela era uma livre pensadora, junto com Charles Bradley, na Inglaterra, ela seguia o fabianismo. Era um movimento que já naquela época lutava pelos direitos trabalhistas, e ela é uma coisa que em literatura inglesa nós chamamos de proto-feminista. Muito antes de ideias como o feminismo existir, ela já defendia pautas sobre os direitos das mulheres, os direitos das crianças, os direitos das minorias. Ela era ateia, mas mais tarde, em contato com Madame Blavatsky, ela teve todas as suas perguntas respondidas e se tornou-se uma grande discípula, uma discípula muito, mas muito fervorosa, e fez um trabalho teosófico magnífico. Charles Meade, ele foi encarregado pela senhora Blavatsky, pouco antes de morrer, de fazer uma pesquisa sobre as origens do cristianismo e sobre a real identidade daquele que as religiões cristãs chamam de Jesus. Então, ele foi a fundo pesquisar o gnosticismo cristão. Ele descobriu documentos como Pistis Sophia e como o Hino da Pérola. E, a partir daí, a gente descobre coisas maravilhosas sobre o Mestre Jesus e o seu trabalho pela humanidade. O senhor Franz Hassmann era um médico, certo? Ele tem um trabalho esotérico muito interessante também. Os irmãos Archibald e Bertrand Kittler, a gente tem uma dívida de gratidão muito grande com eles, porque eles ajudaram diretamente Madame Blavatsky na edição, na organização e publicação dos volumes de A Doutrina Secreta em inglês. Ajudaram a organizar e publicar, certo? Também foram eles que foram até Ostende, na Alemanha, buscaram Madame Blavatsky, que estava vivendo com a baronesa Weissmaster, na Alemanha, e a estabeleceram em Londres, aonde se formou a Loja Blavatsky de Londres, foi publicada a Doutrina Secreta e começou este grupo de estudo muito profícuo. E ela viveu e estudou lá em Londres, na casa que eles organizaram,
até fazer sua passagem para os planos sutis da manifestação em 8 de maio de 1891, certo? Com apenas 61 anos de idade. Mas ela está trabalhando ativamente lá nos planos sutis, viu? E é bom a gente trabalhar com a obra dela, porque, de alguma maneira, ela deve estar aqui nos ajudando discretamente, dando o toquezinho dela, dando puxão de orelhas, assim, de vez em quando, que precisa, sabe? Então, daqui eu acho que só isso, só. Aí nós fomos direto para a obra. Foi isso mesmo que aconteceu. Na obra, eu pedi que todo mundo fosse lá nos fundamentos e procurasse o apêndice A doutrina secreta e seu estudo, que é um apanhado escrito por Robert Bowen. Deixa eu compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que não estou compartilhando com vocês isso. Tico e Teco são muito renitentes. Agora eu estou compartilhando, não estou? Sim. Muito bem. Então, aqui, ó, este Robert Bowen era um dos estudantes, junto com Bertrand Kittler, Archibald Kittler, o Dr. Hartmann, a senhora Besant. Eu acho que, na época, C.W. Leadbeater estava por ali também. A senhora Arundale deve ter tido por lá, Victor Maitland, algumas pessoas muito importantes por lá, que formavam um núcleo. Eu não tenho certeza de todos esses nomes, mas havia um grupo de estudantes. E aqui ele narra o que estava acontecendo. A gente viu que a senhora Blavatsky estava de bom humor, faltava 3 semanas para ela transcender, né? Para os planos sutis. Mas ela estava de bom humor, ele assistindo às aulas, foi organizando as coisas. Aí ele disse o seguinte, que ela definiu a doutrina secreta como um fragmento pequeno da doutrina esotérica, conhecida pelos membros mais elevados das fraternidades ocultas. Aí são adeptos, já autorrealizados, já livres do samsara. E ela contém apenas o tanto que o mundo pode receber durante o próximo século. Então, vamos situar historicamente. Final do século XIX, então ela remeteu ao século XX, como o período em que a doutrina secreta passaria a se tornar compreensível. E realmente foi, graças aos avanços da ciência, notadamente nos campos da física e da mecânica quântica, que tem confirmado de maneira muito interessante muitas coisas afirmadas em a doutrina secreta. Então, ela disse assim, o mundo significa o homem vivendo da natureza pessoal. Este mundo encontrará nos 2 volumes de A Doutrina Secreta tudo aquilo que sua máxima compreensão pode assimilar e nada mais. Isso não significa que o discípulo, que não está vivendo no mundo, não possa encontrar no livro mais do que o mundo encontra. Aí eu expliquei aqui para vocês que há que se fazer uma distinção. Uma coisa é uma pessoa que está lendo a doutrina secreta como se estivesse lendo uma obra qualquer, por curiosidade. Essa pessoa vai adquirir muita coisa, conhecimento e informação. Outra coisa é alguém que está investigando a doutrina secreta em busca de crescimento e avanço espiritual. Neste caso, o que você tirará de proveito daqui é exponencial.
você vai obter nessa obra inspiração, insights que vão lhe aparelhar para mover as instâncias dentro de si, do seu ser espiritual, no sentido de operar a sua própria libertação de todas as ilusões que o aprisionam. Não sobra nada. A doutrina secreta ela é como uma imensa fornalha onde tudo quanto é fantasia e ilusão da mente concreta é queimado e, em seu lugar, é estabelecido o portal para a verdade última. Verdade última que você acessa para você no seu nível e é intransferível. Cada um de nós vai acessar sua verdade da forma como lhe convém, porque esta verdade ela é tão intransferível e pessoal como as linhas das digitais e quanto a retina da íris. Cada um vai perceber exatamente o que precisa para o seu próprio crescimento. Mais uma vez dada essa percepção, você vai se estabelecer firmemente e vai obter tudo o que você precisa para completar a sua evolução. Porque, finalmente, você vai ter respostas concretas e palpáveis e plausíveis sobre a origem do universo e sua própria origem, o destino do universo, seu próprio destino, e onde você se encaixa nisso tudo. Você vai ganhar, finalmente, um mapa para lhe orientar no aparente caos do mundo ao seu redor. Você vai descobrir que esse caos é só aparente, é maia, é uma ilusão. Usando o magnífico filme Matrix, você vai tomar a pílulazinha certa. E você vai finalmente tirar o cabinho e se desconectar da Matrix. E aprender a agir e atuar fora da Matrix, fora da caixinha e fora de qualquer caixinha. Nunca mais você vai entrar em caixinha de seu ninguém. Parafraseando Platão em A República, finalmente você vai compreender que as projeções na parede da caverna não são a realidade. Vai se desprender de trás da parede, vai ser conduzido por detrás, vai perceber a luz no centro da caverna e a chama que projeta os símbolos na parede da caverna. Com muito esforço, vai achar a saída por detrás da caverna, vai sair da caverna e ver que a realidade lá fora é bem outra. Mito da caverna, a República de Platão. É para isso que a doutrina secreta serve. Agora, isso, ela disse aqui, isso só serve para quem lê e estuda a doutrina secreta com esse propósito. Né? Para quem vê na doutrina secreta somente um objeto de curiosidade intelectual, vai ler as pampas. Para minha grata surpresa, ou não, quando eu era aluno de letras aqui na Universidade Estadual da Paraíba, o professor de filosofia da cadeira de metafísica estava com um dos volumes de A Doutrina Secreta debaixo do braço, mandando fazer a apostila para os alunos dele, da disciplina de metafísica no curso de filosofia. Depois descobri que meu professor de literatura inglesa
estudava a doutrina secreta. Mas essas coisas não tinham neles o impacto que teve em mim. O impacto que teve em mim foi muito benéfico. Desde que a doutrina secreta entrou na minha pauta de estudos, gente, eu não consigo explicar, não. Né? Você começa a ficar muito esperto, você começa a perceber as estruturas, você começa a fazer conexões. E você deixa de vez de ser Maria vai com as outras. Isso é útil, muito útil para uma massa crítica de uns pensadorzinhos de um determinado país da América do Sul, abaixo da linha do Equador, que anda muito comendo migal ideológico de qualquer tipo estragado, e que anda com dores de barriga ideológicas e políticas homéricas. Nós precisamos de obras como a doutrina secreta enquanto nação. Nós precisamos entender, essas coisas desses masterminds, dessa grande mente coletiva que gera esse conflito. Lembram-se da primeira aula, uma corrente materialista e animalizante que tende à destruição, e do outro lado uma corrente radical dogmática em conflito, e ambas as correntes espalhando tudo quanto é ideologia e lançando a humanidade nesse caos. Estão lembrados da Carta 1 do Mahashohan? A doutrina secreta nos ajuda, quando ela é estudada assim, da forma que nós estamos fazendo, a transcender tudo isso. Nós seguimos estudando. Aí ele disse que ele fez um elogio a si mesmo, disse que nem todo mundo estava entendendo as coisas, aí chegou perto de Madame Blavatsky, conversou com ela, e ela sorriu para ele ficou todo contentezinho, porque ganhou um sorriso de aprovação dela. Então, aí eu tive que fazer uma imensa digressão sobre a evolução da humanidade no planeta. Lembram? Falei das raças anteriores, falei da raça incorpórea, no primeiro planeta etéreo, falei da segunda raça, quando a Terra estava se solidificando, era a raça hiperbórica, falei da terceira raça lemuriana, quando a mente começou a operar em só um pouquinho da humanidade, falei da gloriosa raça Atlante, quando a mente finalmente entrou nos corpos semelhante aos nossos, embora gigantescos. Um Atlante baixinho tinha 4 metros de altura. Um Atlante alto tinha quase 6. Eles eram bem grandões. Então, aí entendam os monólitos, entendam o tamanho da grande pirâmide de Giza, entendam muitas coisas que tem por ali que são grandes demais, entendam as camas gigantes descobertas em certos sítios arqueológicos onde não deixam a gente entrar, entendam as bacias grandes e as colheres enormes, espadas gigantescas que lá também estão, e os ossos humanos enormes, fêmur, tíbia, perônio, enormes, que eles não deixam ninguém expor, porque eles não sabem explicar, então é melhor esquecer, fazer de conta que não existe. Os vestígios de Atlântida estão por aí. Tem certos lugares que a gente não tem acesso por causa disso, porque esses vestígios estão lá. Como explicar uma raça gigantesca
a nós, agora essa humanidade sem causar pânico e sem alimentar ainda mais teorias da conspiração e ufologias hollywoodianas que querem fazer com que os nossos amigos extraterrestres que estão sim a nos ajudar parecem com aquelas navezinhas espaciais à la Steven Spielberg e George Lucas. Nada a ver, viu? A tecnologia deles é bem mais avançada. Muito, muito mais avançada. Muito além do que George Lucas e Steven Spielberg possam imaginar. Os Kumaras são mencionados na doutrina secreta. Mas deixa cenas do próximo capítulo, viu? Assim, não, mas deixa eu confirmar. O quê? A doutrina secreta confirma que nós não estamos sozinhos no universo e que a Terra é frequentemente visitada por o que modernamente podia se chamar de seres interplanetários? Sim. Mas, por favor, esqueça George Lucas e sua imaginação fertilíssima, antropomórfica e humanoide, que humaniza e terraquiza tudo, tudo semelhante aos terráqueos. Não. Esqueça também Steven Spielberg e suas criaturinhas. Nada a ver. Esqueça também os ETs de cabeçona e de olho grandão. Nada daquilo, gente. Nada daquilo. Mas sim, a doutrina secreta fala de seres chamados Kumaras. Fala de seres da cadeia de Mercúrio. Cadeia de Mercúrio. Não é do planeta Mercúrio, não. Atenção, da cadeia de Mercúrio. Isso é outra coisa, vai ser explicada mais tarde. E fala de seres da cadeia de Vênus. Não é do planeta Vênus, da cadeia de Vênus. Essa história de cadeia será explicada mais tarde. E fala de seres mais pertinhos da cadeia lunar. Tá bom? Só para deixar vocês mais doidinhos. Revela a doutrina secreta que o satélite natural da Terra é simplesmente o que sobrou de um gigantesco planeta em um esquema planetário anterior a este sistema solar. Voltemos um tempo onde não existia este sistema solar, girando em torno daquele Sol que nós temos. Existia outro universo, existia outro sistema solar, mais ou menos parecido com o nosso. Existia outro Sol, existia um imenso planeta. E esse planeta fazia parte de uma cadeia lunar. Quando aquele universo cumpriu os seus ciclos, ele desapareceu, aquele Sol dali explodiu, como o nosso vai explodir um dia, entrou em supernova, tudo aquilo ali cumpriu os ciclos. Quando o universo se reorganizou a partir daquela matéria, sobrou aquela matéria ali, grande, orbitando em torno desse novo planeta. Sim, Daniel, Manvantara anterior a este. Sobrou a matéria nova deste planeta e sobrou um pedaço enorme do outro grande planeta. A Lua participou da construção da Terra, Isabel. Os seres que evoluíram naquele grande planeta do qual só restou a Lua, hoje são gloriosos seres que estão nos ajudando até hoje. A doutrina secreta os chama de Pitris lunares.
Foram eles que ajudaram a dar composição física exata ao planeta Terra, composição física exata aos nossos corpos, físico e duplo etérico. E também composição ao nosso corpo emocional, ou corpo lunar. Certo? Agora veja bem, cadeia da Lua. Estou eu falando de vida inteligente na Lua agora? Não. Estou falando de coisas reveladas na doutrina secreta, que se passaram há éons de anos no passado, antes desta configuração agora e antes deste presente sistema solar. Tudo isso é antropogênesis, é assunto do volume 2. Por isso que eu gostei de aqui na loja Sirius de Campina Grande nós termos começado pelo volume 2, para depois virmos aqui para o volume 1. Então, teve essas raças sucessivas, teve a Atlântida. A Atlântida abusou de suas capacidades e poderes, colocou o equilíbrio da Terra em risco. A Terra muda o seu eixo sempre que isso acontece. A Atlântida sumiu gradualmente, levou centenas de anos para ela desaparecer. Ela foi desaparecendo aos pouquinhos. Levou séculos, que dirá milênios, para ela sumir totalmente. E ao passo que ela foi sumindo, foi surgindo novos continentes. E sobre esses novos continentes, os Noés e Naradas míticos, o mito de Noé, um repositório de humanidade que sempre resta, se instalou, guiado pelos construtores, pelos seres, pelos adeptos, pelos seres que orientam nossa evolução, e deram início a essa humanidade que a gente tem notícia hoje a partir dessas civilizações. Civilização indiana antiga, lá em Benares, que não é essa civilização atual, os árias, depois os que se desenvolveram às margens do rio Indo, na China, depois a Mesopotâmia, depois as margens do rio Nilo, lá no Egito, depois lá em cima, na Europa, e assim por diante, perto de cada rio, ramificações de uma nova humanidade floresceu e deu no que deu hoje. A quinta raça ariana é o estágio em que estamos. Nós estamos na quinta raça ariana. Muito pouco pode ser dito sobre a sexta e sobre a sétima, mas ainda haverão duas humanidades, felizmente muito diferentes da atual. A sexta e gloriosa humanidade, para a qual nós estamos caminhando, ela já terá o princípio búdico desenvolvido. Quando o princípio búdico acorda num ser, ele compreende sua unidade com tudo. E, finalmente, felizmente, aquilo que a gente chama, aspas, aspas, de mal, desaparece, porque todos serão Budas. Na sexta raça raiz, daqui a alguns éons, viu? Pode botar tempo aí para frente, que a gente ainda tem nós estamos na quinta sub-raça da quinta raça, nós ainda temos a sexta sub-raça, a sétima sub-raça da quinta, para depois começar a primeira sub-raça da sexta. Tudo isso é gradual e leva muito tempo. Pode esquecer os apocalipses e os calendários maias da vida. Aqueles calendários devem ser entendidos dentro da cultura. Eles estavam medindo ciclos, sim. Na doutrina secreta, nós vamos estudar os ciclos bramânicos.
Toda civilização antiga aprendeu a medir ciclos e fazer cálculos baseados nas revoluções solares. Agora, isso não implica que eles estavam prevendo o final de mundo, não. Isso tem suas razões dentro da organização social e religiosa das civilizações. Depois da sexta e sétima raça, Isabelle, deixa eu adiantar uma coisinha para você. A sétima raça é a completude da evolução humana. Quando chegarmos até lá, não precisaremos nem de um planeta físico, tampouco de corpos físicos. Assim como os pitres lunares não precisam mais. Aí será tempo que este sistema solar cumprirá o seu tempo. Nossa estrela cumprirá o seu tempo. O Logos que habita nela a deixará. Entrará a estrela em supernova. O sistema solar que nós conhecemos desaparecerá, mas aí nós já estaremos entrados num belo do buraco de minhoca e apareceremos em outro universo, desta vez para sermos pitres e ajudar na evolução de outras espécies, de outras, quem sabe outras humanidades. Mas aí nós seremos o que Cristo disse aos seus discípulos. Não está escrito em vossa lei? Vós sois deuses? Por que me perseguem e querem me matar? Só porque disse que sou filho de Deus. João 10:30. Certo? Depois da sétima raça, nós seremos todos seres divinos, ipsis facto, ipsis litera. Ok? Mas vamos voltar. Francinaldo hoje está com a molestinha adiantando coisa demais. Desculpa aí, gente, mas é que é assim mesmo. Então, ela explicou tudo isso sobre as raças. Aí diz aí, gente, ó, quem tiver com o livro à mão, deixa eu nortear vocês, por favor. Esse parágrafo aqui, mas ela não deixa... Ups, deixa eu ver. Mas ela não deixa... Quem tiver com o livro físico, página 81, metade da página, mas ela não deixa qualquer dúvida no que diz respeito à humanidade em geral. E que estamos há centenas de anos no tempo e no espaço, até mesmo da sexta raça raiz. Gente, não é centenas de anos, não é centenas de milhares de anos. Existem umas coisas chamadas idades. Nós estamos vivendo numa idade chamada Kali Yuga. E a Kali Yuga, ela tem somente 432 mil anos de duração. Desses 432 mil anos de duração, só se passaram 5 mil e pouco. Tá bom? Então, pode sossegar aí o pitinho, porque não adianta o Bispo Macedo lançar a novela Apocalipse e Hollywood lançar os filmes Armagedon e muitas religiões aí venderem revistinhas assustando o povo com o final do mundo, porque não vai ser agora assim, não. Não é por aí, não. Tem muito tempo ainda para o final do Kali Yuga e o surgimento do Kalki Avatar, que é no Apocalipse, representado pelo Cristo montado no cavalo branco. Aquilo ali é um símile do Kalki Avatar, que é o grande ser que vem para fazer
o fechamento dessa era e o início da próxima. Então, ele fala aqui em centenas de anos, mas centenas de milhares de anos, viu? Até mesmo da sexta subraça. Sexta subraça, centenas de anos, porque ele está falando da quinta raça. Em termos de quinta raça, vai chegar mais rápido. Mas a sexta raça raiz, essa que eu estou dizendo aí, é muito tempo ainda. Veja que HPB demonstrou peculiar ansiedade em sua insistência sobre este ponto. Ela ensinou até sobre, abre aspas, perigos e enganos que surgem com a ideia de que a nova raça já despertou definitivamente no mundo. Segundo ela, a duração de uma subraça para a humanidade em geral coincide com o ano sideral, a precessão do eixo da Terra. E veja só a cifra, em torno de 25 mil anos. Então, as coisas não são tão rápido quanto a nossa ansiedade da nossa personalidade quer. Por isso, a gente precisa transcender a personalidade, nos identificando com o ser eterno que mora em nós. Nós ocuparemos quantos corpos forem necessários. Renasceremos quantas vezes forem necessárias. Mas certamente o ser eterno em nós, aderindo ao Dharma, verá tudo isso. Nossas personalidades não, elas são evanescentes. Elas morrem. Isso situa a nova raça em período ainda mais muito afastado. Temos tido sessões excepcionais sobre o estudo de A Doutrina Secreta durante as últimas 3 semanas. Devo organizar minhas notas e registrar os resultados com segurança antes que os perca. Muito bem. Sobre o princípio fundamental, aqui no meu banco de assistentes, seria Juliane ou seria Elisa para ler para a gente aqui? HPB falou bastante sobre o princípio fundamental em diante. Posso ler, Francinão? Então, Quem vai? Elisa. Tá. Pode abrir o microfone, Elisa. Vamos lá. HPB falou bastante sobre o princípio fundamental. Disse que se alguém imagina que vai obter da doutrina secreta um quadro satisfatório da constituição do universo, esta pessoa somente chegará à confusão em seus estudos. Esta obra não está destinada a dar um veredito final sobre a existência, mas conduzir em direção à verdade. Ela repetiu esta expressão muitas vezes. Continua? Não, só um instantinho. Você vai continuar, mas deixa eu comentar isso aí. O ponto é o seguinte, é um recorte. A doutrina secreta e as coisas reveladas é apenas um recorte. Há muito mais coisas para ser revelada que a gente não tem estrutura ainda para saber. Certo? Então, a doutrina secreta ela não contém a palavra final. Não deve ser transformada em Bíblia. Ai, ai, ai. Não se trata de Bíblia. Chega, hein? Mas ela nos dá um panorama das coisas. E ela, como eu disse e já insisto, faz cutucões decisivos no nosso princípio manas e no nosso princípio búdico, acelerando a nossa própria compreensão das coisas. Isso ela faz. Entendeu? Ela é um plus para você que está buscando se desenvolver espiritualmente, desenvolver em você mesmo as organelas que estão aí doidas para despertar, certo?
expandindo os limites de sua mente concreta, ativando sua mente abstrata e levando você a controlar os seus poderes, seus pensamentos, suas emoções e seus atos. E, finalmente, abrindo e clareando sua faculdade de percepção da verdade absoluta. Em sânscrito, Buddhi, iluminar. É daí que vem Buda, o iluminado, aquele que percebeu a verdade. Está entendendo? Isso ela faz. Agora, a palavra final sobre a estrutura do universo, ela não dá, não. Entendeu? Ela lhe dá um monte de informações, um monte de fatos, um monte de insights. Através do que ela diz, você se desenvolve espiritualmente, aprende a pensar por si, aprende a se dominar, vai se pautar pelo princípio da fraternidade, porque, afinal de contas, foi para isso, foi em cima disso que essa revelação nos foi dada, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem qualquer distinção de cor, de casta, de sexo, de raça. Aí, ensinando a gente a viver fraternalmente, ampliar as nossas percepções. Mas ela não é a palavra final sobre nada, hein? Quem estava pensando assim, oba, vou pegar aquela Bíblia lá e aquele Bhagavad Gita e vou queimar, porque agora eu achei a Bíblia de verdade. Pé, 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 pé. Nada disso. Tá bom? Não se trata de mais uma pseudo-revelação. É uma tentativa muito lúcida e consciente dos nossos irmãos mais velhos de oferecer instruções mais profundas. Mas os nossos irmãos mais velhos estão por aqui de nos dar instruções e nós transformarmos as instruções deles em dogmas e criarmos religiões e, em cima dessas religiões, fazemos aparelhos de controle de Estado e de repressão do pensamento e dominação de uns sobre os outros. Bote aí uma dose bem grande de Michel Foucault e aparelhos ideológicos de Estado, arqueologia do poder, por minha conta, eu deixo. E Madame Blavatsky está nessa linha aí dos desconstrutores também, viu? Ela é muito avant-garde. Quando a gente estuda esses filósofos que nos ajudam a entender como funciona essa sociedade caótica, não dá para perceber que Madame Blavatsky já era meio assim mesmo, também como eles. Não deixava pedra sobre pedra, uma desconstrutora. Não existe documento mais desconstrutor de dogma e de aparelhos ideológicos constituídos pela mente humana do que isso aqui. Aí sim, não sobra pedra sobre pedra. Ela vai lá e mostra a estrutura todinha, combinada com ISIS. Mas é o seguinte, gente, tem um diferencial. A doutrina secreta, ela não desconstrói nada sem construir algo no lugar. Certo? E o que é que ela constrói? Ela constrói uma coisa lindíssima e emocionante. Certo? Uma passagem que a gente ainda vai ler aqui, mas eu vou parafrasear. Ela constrói dentro de você, dentro do seu coração, o verdadeiro templo. E ela lhe ajuda
dentro do seu próprio coração, erigir o altar mais sagrado e puro que você possa imaginar. E ela lhe ensina que dentro da câmara secreta do seu coração existe o verdadeiro altar e o verdadeiro sentido do princípio espiritual imortal que merece toda a reverência. E ela insiste que os únicos sacrifícios que esse princípio espiritual todo bondoso e misericordioso exige, as únicas vítimas a serem sacrificadas em cima deste altar são os seus próprios vícios. Isso vai ser dito aqui, mais tarde. Isto sim, a doutrina secreta faz tudo isso. Mas a palavra final sobre as coisas, uma nova Bíblia, novo conjunto de dogmas, nãozinho, mas não mesmo. Por favor, Elisa, prossiga depois dessa minha digressão. É mais do que inútil procurarmos aqueles que imaginamos serem estudantes avançados, disse ela, e pedir que nos deem uma interpretação da doutrina secreta. Eles não podem fazer isso, e se o tentarem, tudo o que poderão dar serão instruções esotéricas fragmentadas e disformes, que nem de longe se assemelham à verdade. Isso, Elisa, retorne um pouquinho. Traduções serão traduções, leia de novo. Tudo que eles podem lhe dar serão, isso é importante. Nossa, me perdi aqui. Eles não podem fazer isso, e se o tentarem, tudo... Tá. Eles não podem fazer isso, e se o tentarem, tudo o que poderão dar serão traduções esotéricas fragmentadas e disformes, que nem de longe se assemelham à verdade. Pausa. Desculpa. Exotéricos com X, tá certo? Tudo que é exotérico com X está no campo dos símbolos, das interpretações e da linguagem humana. Não é esotérico com S. O esotérico com S, sim, é um ensinamento dado pelos iniciados. Certo? Então, eu lamento informar, gente, mas esse estudo que nós estamos fazendo aqui, no que compete ao meu trabalho, ele é isso aí. Ele é exotérico com X, porque eu também sou um estudante igual a vocês. Eu atualizo o que eu consigo com outros estudantes, certo? O que é que nos dá o esotérico? A nossa própria meditação, o trabalho feito em grupo, as nossas próprias intuições. E de tempos em tempos, as nossas faculdades treinadas vão nos levando à compreensão. Mas é como ela disse, a doutrina secreta, ela precisa ser uma informação de primeira mão. Quando eu disse para vocês adquirirem todos os volumes e começarem a ler, é isso que eu tenho em mente. Vocês têm que experimentar a obra em primeira mão. Vocês não podem confiar somente nesse trabalho que a gente faz em grupo. Porque depois que vocês têm a experiência em primeira mão e vocês vêm para o trabalho em grupo, aí a coisa acontece dentro de vocês através desse trabalho coletivo e através dos
seres que agora nos ajudam ao nosso redor, porque, com certeza, esse nosso trabalho está sendo muito, mas muito bem amparado pelos seres que zelam pela nossa evolução. Ok? Pronto, siga. Aceitar, né? Em aceitar ele isso. Aceitar tais interpretações significa nos prendermos a ideias fixas, enquanto a verdade está além de qualquer ideia que possamos formular ou expressar. Interpretações exotéricas podem ser úteis, e ela não as condena, enquanto vistas como indicadores de caminho para os iniciantes e não aceitas por eles como possuindo qualquer valor a mais. Muitas pessoas que estão na sociedade teosófica, e muitas ainda que estarão no futuro, são potencialmente incapazes de qualquer progresso que ultrapasse o alcance de uma percepção exotérica. Mas existem alguns, e outros existirão, capazes de um alcance mais profundo, e para eles, ela mostra o seguinte e verdadeiro caminho da abordagem da doutrina secreta. Puxa, mas agora ela foi muito forte, ela foi preconceituosa, ela fez acepções de pessoas. Não, gente, não se trata disso. Ela falou de uma verdade com relação à evolução dos seres no planeta Terra. Tá bom? Existem pessoas em diferentes graus de evolução. Existem pessoas que estão trabalhando ainda outros princípios. Existem pessoas que já estão quase trabalhando com Budi ou estão trabalhando com Budi. Tem pessoas que estão no rudimento de manas, a mente concreta. E a grande maioria ainda está trabalhando as emoções como Atlântida. Ainda está trabalhando o corpo emocional. E a matéria é muito sutil. Entendeu? Então, ela vai ser apreciável e acessível a cada um de acordo com o seu nível de evolução. E em termos de humanidade, infelizmente, nós ainda somos bebês mentais. Porque agora que estamos nos libertando ainda do controle emocional, das emoções que nós aprendemos a dominar, que nós ganhamos em Atlântida. Em Atlântida, nós construímos todo esse corpo emocional. A experiência Atlântida foi para essa. A experiência agora, na raça ariana, é com manas, é com a mente. Só que acontece que não está sendo uniforme, está sendo espiral. Ó. É espiral e pendular. Tem gente que está lá na frente, tem gente que está lá atrás. Foi por isso que ela disse que muitas pessoas não passarão de alguma compreensão exotérica, mas que alguns certamente penetrarão. Na proporção da busca também. Porque o axioma do Mestre Jesus persiste como verdade. Persiste em bater e abrir-se-á. Persiste em pedir e te será dado. Então, você vai ter que persistir, se você quiser realmente, se for realmente. E isso envolve todo o processo de autotransformação. Se não houver o processo de autotransformação necessário, muitas coisas se tornarão incompreensíveis. É por isso que muita gente não se afina com o estudo da doutrina secreta. Ele exige autotransformação. Pode seguir.
Elisa, agora é você que não liberou o áudio. Ai, desculpa. Venha para a doutrina secreta, diz ela, sem qualquer esperança de conseguir a verdade final sobre a existência, e sem qualquer outra ideia além de descobrir o quanto ela pode conduzi-los em direção à verdade. Seja no estudo Veja, veja, veja no estudo. Veja no estudo um meio de exercitar e desenvolver a mente nunca antes tocada por outros estudos. Observe as seguintes regras. Posso continuar? Claro. Não importa o que se estude na doutrina secreta, a mente deve manter com firmeza as seguintes ideias como base de sua ideação. A anuidade fundamental de toda a existência. Desculpa, a unidade fundamental de toda a existência. Essa unidade é algo completamente diferente da noção comum de unidade, como quando dizemos que uma nação ou um exército está unido, ou que este planeta está unido a outro por linhas de força magnética, ou algo semelhante. O ensinamento não é esse, e sim o que a existência. Opa, não é esse. É uma coisa. E sim o que a existência é uma coisa, não uma colocação de coisas colocadas juntas. Fundamentalmente, existe um ser que possui dois aspectos, positivo e negativo. O positivo é o espírito, ou consciência. O negativo é substância, o sujeito da consciência. Esse ser é o absoluto em sua manifestação primária. Sendo absoluto, nada existe fora dele. É todo ser. É indivisível, pois de todo modo não seria absoluto. Se fosse possível separar-lhe uma parte, o restante não poderia ser absoluto, pois surgiria imediatamente a questão da comparação entre ele e a parte separada. E a comparação é incompatível com a ideia do absoluto. Consequentemente, é evidente que essa existência una, ou ser absoluto, deve ser a realidade existente em cada forma que existe. Certo. O primeiro ponto que você precisa entender. A experiência, vida, forma e consciência é uma coisa só. Eu sou você, você é eu, nós somos os animaizinhos, nós somos a terra, nós somos o sol, somos as estrelas, somos tudo. É tudo uma existência só. Certo? Existe um teosofista moderno chamado Barend Volhan. Ele chama esse princípio de um termo bem interessante. Deixa eu só compartilhar com vocês. Aqui nesse livro recém-lançado, Joias da Sabedoria, o Barend, ele chama esse princípio, este primeiro princípio, da unidade fundamental, ele criou um termo, ilimitabilidade. Ilimitabilidade
de tudo, nós estamos dentro desse princípio. É impossível nos separarmos deste princípio. Então, a doutrina secreta nos coloca de cara logo em conexão com tudo. Tudo está conectado. Aí, a gente vai pensar, vai meditar e a gente vai descobrir de que maneira esta coisa acontece. Deixa eu ver se dá para terminar essa parte. O ideal é que nós terminemos essa parte A. É o ideal. Então, eu disse que, embora isso estivesse claro para mim, não acreditava que muitos membros das lojas o compreendessem. Abre aspas. A teosofia, respondeu HPB, é para aqueles que podem pensar, ou que podem ser levados a pensar, e não para os preguiçosos mentais. Eu disse isso na primeira aula. Estão vendo que eu não inventei? Ela tem se mostrado branda ultimamente. Antes costumava chamar o estudante médio de cérebro lento. Madame Blavatsky era meio impaciente com isso. O átomo, o homem, o Deus, ela diz, são separadamente ou em conjunto o ser absoluto em última análise. E isto é a sua individualidade real. Este é o conceito que deve se manter sempre no fundo da mente para servir de base para toda concepção que surgir do estudo de A Doutrina Secreta. No momento em que esquecemos disso, o que é fácil acontecer quando estamos envolvidos com um dos muitos aspectos intricados da filosofia esotérica, sobrevém a ideia de separação e o estudo perdeu seu valor. Então, para começar, ilimitabilidade ou unidade fundamental de tudo que existe. O primeiro princípio. Unidade fundamental de toda a existência. Então, nós vamos ver outros, certo? Nas aulas seguintes, nós vamos ver. Não existe matéria morta, é o B. Vamos ver que o homem é o microcosmo do macrocosmo. Nós vamos ver a existência de uma grande lei que norteia tudo. E só. Ele vai falar que não existe matéria morta, vai falar do homem como microcosmo no macrocosmo e vai falar da grande lei que mantém tudo em equilíbrio. Tá bom? Essa parte aqui é matéria para a nossa próxima aula. Então, ficamos aqui, ó, nesta letrinha B. A segunda ideia a manter com firmeza é que não existe matéria morta. E o nosso último pensamento para meditar, olha, a ideia da separatividade, de existir como um ser separado de tudo, é o começo de todos os problemas. Nós temos que acordar para isso. Nós somos uno com tudo. Todos nós somos independentes, todos precisamos um do outro, e é a nossa ação aqui no planeta que produz felicidade ou sofrimento, independente do que possam dizer os deuses e demônios inventados pelas filosofias e tradições. São as nossas ações que produzem a felicidade ou o sofrimento. E todos somos conectados, está tudo unido.
o planeta, o sistema, os ecossistemas e nós como seres humanos. Estamos todos unidos e a partir dessa concepção a gente vai entender muita coisa na doutrina secreta. Tá bom? Então, ficou aqui no livro físico, eu sempre gosto de indicar. No livro físico, página 84, ok? A quem está, ó, como eu aqui das antigas, não troco isso aqui para essa história de Kindle, e-book, não colou. O povo diz, Francinaldo, compra um Kindle. Não, não quero Kindle, não. Eu gosto de papel mesmo. Tem certas coisas que a gente depende, só em PDF, mas nada substitui o livro físico. Eu sou do século passado, eu sou fringe, assumi, pronto. Ou cringe, né? Como é? Cringe, fringe, sei lá. Esse negócio aí, esse apelido que a geração nova botou na gente. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Estamos na hora. Então, gente, e nós conversamos sobre uma série de coisas. Então, a discussão está aberta lá no grupo. O que mais vocês gostariam de algum esclarecimento? Sobre a existência imemorial da humanidade e a sequência de sistemas solares em Manvantara? Gostariam de saber mais? No grupo. Sobre a sequência de raças, tem alguma pergunta que eu poderia, não sei, tentar esclarecer? Coloca lá no grupo. Sobre esses princípios de compreensão da unidade da doutrina secreta, põe lá no grupo. Sobre a função da doutrina secreta enquanto obra, para que ela serve e como ela pode ser útil. Qualquer pergunta relacionada, vamos usar o grupo, vamos fazer discussões, estender discussões lá no grupo, porque eu tenho observado que pouca gente tem participado no grupo. E, às vezes, gente, preste atenção, talvez eu mesmo não me manifeste lá para responder alguma coisa, mas tem já bastante pessoazinhas aqui, ó, já preparadinhas, que vão dar dicas preciosas para quem estiver chegando agora. Já tem os universitários aqui, ó, em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Tem aqui uma banca já de universitários que vão ajudar bastante, ok? Tá certo? Então, ó, mais atividade aqui no grupo do WhatsApp. É para isso que ele serve. E, por favor, observem as regras de uso do nosso grupo. Vamos manter o nosso grupo dentro dos princípios que a gente coloca de vez em quando. Isento, neutro, pacífico, compassivo e ferramenta de estudo, viu? O nosso grupo é o nosso canal de comunicação e ferramenta de estudo. Ele não é um braço de uma rede social, tá ok? Observa direitinho aquelas regras de uso que a gente, tanto eu como o Ricardo, de vez em quando a gente coloca, tá bom? Muito obrigado. Gostaria de pedir ao Daniel, se ele estiver por aí. Cadê ele? Daniel está aí? Pode falar. Daniel, Pode falar. encerre para a gente, meu irmão. Gratidão, grande mestre, meus irmãos. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que a tudo abranges na unidade.
Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Gratidão, gratidão.